a sua história é uma história que me move muito. É um tema assim que eu sou apaixonada, que é falar sobre adoção. Sou mãe, esposa, filha de Deus. E graças a Deus, assim, a nossa família nasceu, como você falou, através da adoção. Quando o Senhor me chamou, né, para missões, eu tava no culto e o pastor tava pregando lá e eu tava no culto e eu tive uma visão. Ela era uma jovem missionária, tinha pouco dinheiro, uma fé gigante. E diante dela, 4 irmãos que podiam ser separados para sempre. Mas algo dentro dela disse, eu vou lutar por essas crianças. E eu convido vocês hoje a participarem e escutar essa linda história. Gente, quando me contaram sobre essa jovem, que eu até paguei um mico, né? Quando eu falei, não é ela não, é uma adolescente. Eu orei por ela lá naquele encontro, era uma adolescente. Ela falou, não, ela não é adolescente. Eu falei, gente, uma menininha assim, pequenininha. Não, ela não é adolescente. Ela tem 4 filhos. Eu falei, como assim? E aí foi assim que você me foi apresentada. Sim. E a sua história é uma história que me move muito. É um tema, assim, que eu sou apaixonada, que é falar sobre adoção, né? É algo que eu vivi, algo é do lugar de onde eu vim também. Então, eu me conecto muito com essa história. Então, quando... Eu nem sabia muito, assim, mas só o pequeno trecho que me contaram, eu já falei para a Miriam, Miriam, eu preciso conversar com ela, eu quero saber da história dela. E Deus nos proporcionou e semana passada. Sim, a gente pôde sentar e tomar um café juntas, né? E foi a primeira parte do podcast. Essa aqui é a segunda. O primeiro foi só entre a gente. Eu vou deixar você se apresentar. Isabel. Isso. Então, prazer, meu nome é Isabel Gali, eu tenho 28 anos, sou natural de Fortaleza, no Ceará. E sou mãe. Sou mãe, esposa, filha de Deus. E graças a Deus, assim, a nossa família nasceu, como você falou, através da adoção. E é algo que a gente carrega, né? E é uma mensagem que a gente tanto carrega como a gente leva. Porque, como você falou, é muito importante ser falado, né? Principalmente, acho que no meio da igreja, né? Precisa ser um tema cada vez mais levantado. E existem vários tabus, você deve saber, ao redor desse tema da adoção. E acaba afastando as pessoas de viver algo que é tão maravilhoso e precioso. Você é natural de... Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, Ceará. Fortaleza, mas todos os meus filhos e meu marido são de Recife. Aí eu digo que eu sou assim, porque eu passei 8 anos morando em Recife, né? Quando eu fui ser missionária, eu comecei em Fortaleza, mas depois eu me mudei para Recife. E lá eu morei 8 anos antes da gente vir para cá. Então eu peguei o vice. Então, assim, eu falo, eu sou um pouquinho pernambucana também. Que legal. Com a família, os filhos, o esposo, tudo de lá, tem que ganhar a Exato, cidadania todo também, mundo, né? Então, vamos começar aqui. Conta pra nós um pouquinho, assim, como que você foi parar em Fortaleza, né? Não, Recife. Como você foi parar em Recife? Você é missionária, você estava lá numa base da Jocum. Explica para nós um pouquinho, assim, como foi sua trajetória. Isso. Eu comecei a trabalhar com missões ainda na minha igreja, né? Eu lembro, assim, eu estava num culto, quando o Senhor me chamou, né, para missões, eu estava no culto e o pastor estava pregando lá e eu estava no culto e eu tive uma visão, literalmente uma visão, que eu tava com muitas crianças, brincando com muitas crianças. Só que foi tão forte a visão, porque eu sabia que era eu, mas não parecia comigo. Não parecia comigo. E eu comecei a chorar muito. No culto mesmo, né? Eu acho até que as pessoas começaram a pensar assim, nossa, ela tá chorando por causa da presença de Deus. Mas eu tava chorando porque eu tava em pânico com aquilo que eu tava vendo. Porque, tipo assim, eu falo que tem pessoas que você olha e você pensa assim, cara, essa menina nasceu pra missões. Ela nasceu pra isso. Que não era o meu caso. Acho que quem olhava pensava assim, não, ela não ser missionária, não. É muito filhinha da mamãe, sabe? Mas aí eu comecei a me envolver, e eu comecei a me envolver ainda na minha igreja, começou a se falar sobre missões, e eu fui amando aquilo. E aí eu fui fazer uma escola, né? Eu sou missionária na Jocum, e fui fazer uma escola de treinamento e discipulado.
E nessa escola, eu tive uma experiência que foi muito forte pra mim. Eu tive um amigo que ele foi assassinado durante a minha escola, enquanto eu estava nessa escola. E foi muito forte pra mim, foi muito doloroso, né? E a minha escola, ela tinha um foco em crianças em situação de vulnerabilidade. Pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Pra gente aprender ferramentas pra alcançar essas pessoas. E depois que esse meu amigo foi assassinado, foi muito difícil pra mim permanecer na escola, né? Porque ele foi assassinado por um menino, ele tinha 13 anos, o menino que assassinou ele. E foi muito duro. Entendeu? Então, e durante a escola eu tava indo em comunidades, me relacionando com crianças e machucada porque um adolescente tinha matado. Entende? Então foi muito doloroso. Mas assim, naquele momento, e era muito doido, porque todas as vezes que eu ia, digamos, pra intercessão da escola, né, que a gente tem intercessão, estudo bíblico durante a escola, todas as vezes que eu ia, Deus mandava eu orar por aquele menino. E Você conhecia a criança? Não, eu não conhecia. Okay. Eu não conhecia, Você não chegou a conhecer? Não cheguei a conhecer, mas assim, virou meio que um caso, uma situação, né? Porque o meu amigo tinha 18 anos, ele era um menino, assim, brilhante. Brilhante. Ele tinha passado na faculdade de Direito, tem o Enem, né? Sim. O Enem, ele tinha passado com 1000. Uau. Na nota dele, na redação do Enem, pra cursar Direito na faculdade pública. Então, assim, ele era um menino queridíssimo. Eu falo, era até engraçado como é que o Mardoni, ele era melhor amigo de todo mundo. Ele era um menino muito especial. Então, o caso se teve uma repercussão, né? Assim, até com a faculdade e tudo mais. Foi muito doloroso. Então, a gente viu, então a gente sabia o fato dele ter sido assassinado por uma criança menor de idade, teve toda uma situação. E aí, aquilo... E eu queria que o Senhor, tipo, curasse minhas feridas, as minhas dores, o meu luto, né? E Deus estava mandando eu orar pelo menino. E eu lembro que uma vez Deus falou assim, nesse processo, né, foram muitas coisas, mas Deus falou assim, você tem certeza de onde seu amigo foi? Você tem certeza de para onde o Mardônio foi? Mas e esse menino? Uau. Se a vida dele também acaba hoje, para onde ele vai? Sim. Né? E aí Deus começou a falar muito comigo sobre as nossas feridas. Tipo assim, se a gente pensar, Deus nos fez, Ele nos criou desde o ventre, a palavra fala que desde o ventre da nossa mãe, Ele nos tecia, Ele nos conhecia. Então, se a gente sai desse lugar, desse ventre da nossa mãe, e com 13 anos você pega uma arma e assassina outra pessoa, alguma coisa se perdeu nesse propósito. Com certeza. Né? Alguma coisa. E por mais que sim... A gente, óbvio que a justiça precisa fazer, existe todas essas coisas. Mas a cura de verdade e a transformação para alguém que faz isso é só o Senhor que dá. Então precisa ser paralelo, a gente não pode. E aí desse lugar de muita dor, nasceu um chamado. Eu entendi um chamado e eu pensei, eu quero trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade. E aí eu fui para Recife para fazer uma escola de aconselhamento, né? Eu fui para fazer essa escola de aconselhamento, só que dentro da base lá que eu trabalhava, dentro da Jocum, se tinha casa de acolhimento. E aí eu comecei a trabalhar nessas casas de acolhimento, trabalhar com esses lugares, casas de acolhimento, funciona como um orfanato ou é diferente? Isso. Não é como orfanato, porque um orfanato a gente pensa que as crianças são órfãos para ir, né? E as casas de acolhimento não é necessariamente você ser órfão. Se a justiça viu que você tá numa situação de perigo, o conselho tutelar, né? Uma situação de abandono, de exposição, de violência, eles retiram você desse ambiente e deixam você nesse lugar. Tanto que nem todas as crianças que estão... digamos, normalmente no orfanato, por ser órfão, todo mundo que está lá pode estar disponível à adoção. No acolhimento, não. Né? No acolhimento, as crianças que estão lá, elas estão dentro de um processo. Então, elas foram retiradas da família. Até elas estarem aptas a serem adotadas, elas precisam passar por um processo de destituição familiar, toda uma coisa, né? Então, nós trabalhávamos com essas crianças, né? As crianças saíam da rua e vinham para lá aguardar esse processo. Você foi para estudar e você já ficou ali? Isso. Você não voltou mais para cá? Não voltei. E você conheceu o seu esposo ali, que ele também já estava ali na base? Exatamente. Nós nos conhecemos na base, porque o meu marido, ele também trabalhava lá. E aí, lá a gente trabalhava, digamos, com plantões de 8 horas, né? Então, tipo, todo o tempo tem... Porque as crianças moram lá na casa. Então, todo o tempo tem que ter alguém. Sim. Então, de 8 em 8 horas, a gente trocava de pessoas, né? E aí, eu e meu marido começamos a trabalhar juntos lá. E... Vocês não namoravam ainda? Não namorávamos, nós éramos amigos. Lá, e a gente acabava gastando muito tempo junto, porque era 8 horas.
Eram 8 horas e cuidando de crianças juntos, né? Então a gente acabou gastando muito tempo juntos e tudo Gente, mais. só para explicar aqui, o esposo dela, o pai é Samoano. Samoano. E a Isso. mãe É canadense. E ele nasceu no Brasil. E ele nasceu no Brasil. Ele nasceu no Brasil. Olha que mistura. E agora estão aqui morando nos Estados Sim, Unidos. é uma mistura. Uma família missionária, né? Os pais E é, dele... e é muito lindo porque, tipo, a mãe veio do Canadá e o pai veio de Samoa para trabalhar com crianças em situação de risco, né? Então, eles se conheceram em Belo Horizonte. Ah, eles se conheceram no Brasil? Eles se conheceram no Brasil. Uau! Isso. Ela veio como missionária do Canadá, ele veio como missionário de Samoa. Eles começaram a trabalhar com crianças em Belo Horizonte, e aí eles foram para Recife para começar um ministério, entendeu? Então, tipo assim, pro meu marido, a vida toda dele, ele já era acostumado com esse ambiente. Já era acostumado com esse ambiente, porque antes de se ter a casa de acolhimento, o pai dele ia na rua e trazia as crianças para cuidar, né? Até antes de tudo se legalizar, né? A própria justiça naquela época, né? Se legalizar e tudo mais, aí se ter o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, se ter todas essas coisas, e aí aí eles viraram uma casa de acolhimento, né? Mas ele era acostumado ao pai. Então, assim, fala que a restauração faz parte da vida dele, né? Da história dele. Então, quando ele veio ao treinamento, ele quis também se envolver nisso, né? E aí ele começou a trabalhar, nós começamos a trabalhar lá juntos e nos conhecemos. Quanto tempo depois casaram? Nós casamos, eu acredito que 1 ano depois. Uau! E aí a gente se casou e a gente sempre amou muito tá com as crianças, né? A gente era próximos e tudo mais, e a gente sempre sentia que a gente não estava perto bastante. Então, a gente morava no mesmo ambiente, né? Porque tinha a base lá, mas a base era em cima e a casa dos meninos era mais embaixo. A gente sempre queria estar mais perto, então a gente se mudou pra morar com os meninos. Então, a gente tinha casa, os meninos moravam embaixo e a gente começou a morar na parte de cima, né? Até porque era muito importante, porque como existia essa transição, assim, de obreiros a cada 8 horas, e era dentro de uma base missionária, então acabava que as pessoas viajavam por um tempo, iam embora e tudo mais. A gente sentia que se a gente se mudasse pra dentro da casa, a gente podia ser meio que um casal referência lá, né, que a gente tinha esse relacionamento de perto com os meninos, principalmente meu esposo. Uau. Então, foi muito... Foi um aprendizado, de que trabalhar no sistema de acolhimento... Olha, eu acho que... muda muita coisa. Eu penso assim, você tem que ter um equilíbrio emocional muito grande para estar num lugar desse, né? Porque, com certeza. Meu Deus, dá vontade de pegar tudo assim, né? Exato. E aí é quando a gente aprende a diferença entre, digamos, pena e misericórdia. Entende? Porque existe uma diferença, né? E quando a gente trabalha com essas crianças, a gente tem que entender o que é misericórdia, o que é dar o que o Senhor dá. Entendeu? Então, e existe um equilíbrio sobre tudo isso. Eu não posso ser guiado pelas minhas emoções. Sim. Eu preciso ser guiado pelo que o Senhor está me pedindo naquele momento. Sobre estender a misericórdia dele. Sim. Sabe? Existe, assim, essa diferença e a gente aprende lá. Porque, digamos, eu digo que uma das situações mais difíceis que existia era quando a criança pedia pra gente adotar ela. Acontecia com frequência. Acontecia. Teve uma vez que um menino chegou, né? Tia, eu posso almoçar na sua casa hoje? Era um fim de semana. Eu ainda não morava na parte de cima, né? Eu morava em outro lugar. E ele falou, eu posso almoçar na sua casa hoje? Eu falei, pode, era sábado. Ele veio, a gente sentou na mesa e a gente tava lá comendo. E ele falou assim, eu vim aqui porque eu queria pedir pra que vocês me adotassem. Oh, meu Deus. Aí imagina, você lá... Eu não prestava pra estar no lugar e você responde, não. Eu falei, a gente não vai te adotar, a gente tem um carinho muito grande por você, mas a gente não vai te adotar. Vocês são ensinados assim, tem que ser bem direto, precisa. Pra não brincar com o sentimento da criança. Exato, até porque, Laine, existia pessoas que, digamos, prometeu a criança que ia adotar ela. E não adotava, e tudo faz a criança perder novamente. Sim. Entendeu? Eu já sentei com meninos que choravam, dizendo, será que ele vai voltar pra me adotar? Ou será que é porque eu fiz alguma coisa errada? Vai pra vários lugares de, será que eu não sou boa o suficiente? Será? Entende? Então que aí é quando a gente faz uma coisa por pena, eu vou ter pena de ti, de tipo, eu não vou dizer pra ele que eu não vou adotar, ou eu vou ter misericórdia de pensar nas tuas emoções a longo prazo. Certeza. Entendeu? Ou até mesmo, tipo, quando pedia pra chamar de mãe e de pai. Tipo, já pedia, eu posso chamar a senhora de mãe? Eu posso chamar... E eu tinha que falar, meu amor, por mais que eu ame você, e por mais que você me ame, eu não sou a sua mãe. Então, porque a gente tem que
saber, sabe? É esse equilíbrio emocional que a gente precisa ter de separar o que a gente tá fazendo, entendeu? Tipo assim, de entender o que... eu sempre falo, porque eu falo isso pros meus filhos até hoje, eu acho que sempre que a gente se relaciona com a criança, ou educa uma criança, qualquer coisa, a gente precisa pensar nisso a longo prazo. Não é o momento, né? Sim. Tipo assim, às vezes, porque você como mãe sabe, no momento dizer não pro meu filho vai me doer, porque dói na gente. Sim. Mas e se eu penso nisso a longo prazo? Quanto esse sim agora, pra deixar ele feliz e pra me ver o sorriso dele naquele momento, quanto esse sim vai custar a longo prazo? Com certeza. Né? Então, tipo assim, quanto eu deixar naquele momento ele me chamar de mãe e chamar meu esposo de pai, quanto isso vai custar a ele? Né? Talvez não, você não pode me chamar disso, porque eu não sou sua mãe. É duro, mas a longo prazo... Ainda que a criança já vem de um lugar de rejeição, exato. Né? Exato, então a gente e vai... você só tá piorando a situação. Piorando. Lá eu já vi uma menina que, assim, olha como... E a gente tá lidando com crianças que têm marcas, que tem... Uma das pessoas que trabalhou lá prometeu que iria casar e voltava pra buscar e adotar ela. E nesse processo, ela engravidou. E ela não voltou e não pegou. E a menina viu. E aí a menina começa a se sentir rejeitada porque ela tem um bebê. Eu não gosto daquele bebê. São várias, a gente tá lidando com emoções. Sim. Entendeu? Então a gente precisa ter responsabilidade. Que aí eu digo, pra gente trabalhar com misericórdia, a gente precisa deixar a nossa pena de lado. Não é ter pena, não é emocional. É misericórdia, é o que o Senhor nos dá. Entendeu? E isso vem do Senhor. E é com isso que a gente precisa trabalhar. Então é um grande aprendizado. Olha, foi o... Eu digo, muda completamente a sua visão sobre tudo, sobre emocional, sobre marcas, sobre o poder de uma família, sobre o ver, sabe, essas crianças, o desejo delas em ter uma família. É muito doido. E como que foi, assim, vamos entrar aqui na parte dos seus filhos, né? Gente, ela tem trigêmeos. Olha Sim. Que menina sortuda é essa, abençoada. Ai, demais, trigêmeos e um jovem que hoje está com 18 anos. 18 Qual a idade das crianças? As crianças, os trigêmeos, têm 13. 13 anos. E o rapaz tem 18. Olha, gente, trigêmeos não é pra qualquer um, viu? Não é. E você acredita que eu sempre sonhei Sério? Em ter gêmeos? Uau. E o Senhor me deu. Que lindo. Como que foi a chegada deles no abrigo? Conta pra nós assim, como foi a chegada deles, de onde que eles vieram. Assim, eles vieram primeiro os meninos, né? Porque, na verdade, a gente tinha 2 abrigos, um de meninas e um de meninos, né? Eles estavam aí chegaram primeiro os meninos. A minha filha chegou depois. Qual a idade que eles tinham nessa época? Eles tinham, quando eles chegaram no abrigo... 7. 7 aninhos. 7 anos, que nós adotamos eles com 9. Nós adotamos 2 anos depois. 2 anos. Que eles chegaram pequenininhos. E pra mim foi muito especial, porque... E assim, Laine, aquilo que eu tô te falando, eu já trabalhava 8 anos com crianças. Muitas crianças passaram pela minha vida. Muitas crianças, de eu ter muita afeição, de eu amar e tudo mais, mas eu nunca senti o que eu senti quando eu encontrei com eles, né? E eu tava muito animada porque eu sabia que era gêmeos, então, tipo assim, a gente não tinha roupa. Eu lembro que eu fui na loja, comprei as roupinhas iguais pra eles, que eu queria vestir eles iguais, né? E quando eles chegaram... Tava muito animada. E é tão doido, porque eu e meu marido tava trabalhando nesse dia e no horário que eles chegaram. Sim. Então foi a gente que recebeu eles, sabe? A gente até brinca, esses dias a gente tava conversando, que a gente conversa muito com eles. A gente tava relembrando o dia que eles chegaram, né? Assim, o meu filho mais velho, lá eu contando pra eles, né, como foi. Porque pra mim foi um momento muito especial, sabe? Porque foi... E eu digo assim, que eu consigo ver o Senhor em tudo. Porque você que gerou... Sabe, como foi importante, sim, o primeiro banho, a sua memória do primeiro banho, da primeira troca de roupa. E mesmo não tendo gerado, meus filhos, naquele dia que eles chegaram lá no acolhimento, foi eu que levei eles pra tomar banho, foi eu que dei a roupinha lá de gêmeos iguais. Entendeu? Eu tinha assim pro meu filho mais velho. Então, pra mim, é um momento que eu guardo. Muito importante essa chegada deles. Uau. E porque eu comecei a... Tipo assim, foi diferente. Desde aquele primeiro momento, né? Eles vieram de uma situação difícil, como... Todas as crianças que vêm para um acolhimento vêm. Eu não gosto muito de falar sobre o momento deles antes da gente, porque eu digo assim, isso é uma história que pertence a eles, Sim. né? E quando eles tiverem entendimento, porque eu sei o testemunho que eles estão gerando dentro deles, que o Senhor está dando, e eu acredito que um dia eles vão ter a voz para eles contarem esse testemunho, a história deles, né? Eu sempre falo que o que pertence a mim é a história que a gente escreveu a partir daquele dia.
a partir da chegada deles, né? Sim. E o que veio antes disso é a história que pertence a eles e que eles vão contar. Mas, assim, foi muito especial. Eu digo que eu me apaixonei por eles desde o primeiro momento, sabe? Eles sempre foram muito, aquilo falando, muito unidos, né? E era muito lindo. E uma coisa que eu digo é que sempre me impactou, principalmente por eu já estar 8 anos e já ter visto muitas crianças. Eu sei que eles tinham marcas, né? Nenhuma criança vai parar num acolhimento porque estava vivendo bem, né? Eles são retirados por causa disso. São tirados por causa de uma situação difícil. E a gente sabia as histórias difíceis e tudo mais, mas eles tinham tanto... Eles eram tão amorosos, sabe? Tão carinhosos. Óbvio, assim, dentro daquela logística de crianças que vem dessa situação, mas era tanto... A gente via tanto amor, tanta... Que eu falava assim... Até hoje, quando eu penso, quando eu ouvia as histórias, eu falo, o Senhor guardou o coração deles. Eu vejo assim, o Senhor protegendo mesmo, sabe? Para eles serem crianças tão doces, tão obedientes, tão generosas, sabe? Eu vejo que o Senhor guardou o coração dele no meio daquilo que eles viveram, que eles podem ter vivido, sabe? Porque eles são muito especiais, mesmo. A menininha não veio junto. A menina não veio junto, ela veio depois, né? E aí, assim, como eu falei, a gente trabalhava no acolhimento com os meninos, né? Então, a gente era muito próxima dos meninos, porque a gente morou lá na casa, né? Tava sempre perto. E o relacionamento que a gente tinha com ela era mais assim, porque os meninos, sempre que eu tava trabalhando com eles, eles falavam assim, ó, vamos passar lá pra gente ver Rai. Eles sempre queriam se ver, e quando se via, era um abraço. Era, assim, a coisa mais fofa, sabe? E eu também fazia um discipulado com as crianças, que a gente tinha um ministério lá chamado King's Kids. E aí a gente fazia discipulado e ensinava dança, artes para as crianças. E aí era quando eu tinha todos eles juntos. E ela era realmente assim, eles, né? Eles são muito diferentes, mas também são muito parecidos. Então todo o relacionamento que a gente tinha com ela também era muito legal, mas assim, foi uma coisa que a gente aprendeu por causa disso. Porque a gente já tava ali, morando na mesma casa, trabalhando com eles há 2 anos. E o nosso realmente contato foi depois que a gente começou, de fato, o processo de adoção. Mas assim, mas ela era especial como eles, sabe? Então vocês não viam muito ela, assim? Não tinha muito Não contato. tinha como, por causa disso. Nessas 8 horas que a gente passava com os meninos, eles moravam... Era o mesmo... No final de semana, em algum momento específico, vocês não podiam estar junto também? Enquanto era essa coisa de trabalho, não. Assim, a gente tinha... Tanto que, assim, o dia que a gente decidiu, que a gente, tipo assim, considerou de fato, foi um dos primeiros momentos que a gente gastou tempo juntos. E viu eles juntos, né? Porque a gente sabia do afeto, a gente viu o afeto, essa coisa que eu falei, tipo, a gente não podia... Era uma ladeira, né? A casa, a base era grande, a base missionária, né? E a casa dos meninos era lá embaixo, então a gente subia uma ladeirona e a casa das meninas era no meio dessa ladeira. Se a gente passasse por lá, a gente tem que falar com o Rai. E aí dava um abraço, era aquela coisa, né? Muito fofa, muito fofa. E eles estavam no mesmo ambiente, tipo assim, eles brincavam juntos, né, e tudo mais. Eu sempre trabalhava mais durante o dia, ou assim, à tarde, então eles gastavam tempo brincando juntos. Mas, porque eles ainda estavam ali no mesmo ambiente, né, mas a gente não tinha muito esse contato com ela. A gente sabia que ela era doce, especial, né, tudo mais, mas não tão próximo quando a gente era dos meninos mesmo. Tinha um vínculo maior com eles. Tinha um vínculo maior com eles, porque a gente morava lá, então, mesmo que a gente não estivesse de plantão, eles subiam e brincavam na nossa casa, sabe? A gente tinha esse contato mais com eles. Já foi uma conexão ali preparada por Deus mesmo, desde Com certeza, com certeza. E eu digo, porque a adoção, ela é uma via de mão dupla. Sim. Não é só a gente que tá adotando as crianças. Os nossos filhos nos adotam também, né? E a gente fala que eles nos adotaram primeiro do que a gente adotou eles. Com certeza. E isso foi muito especial, né? O meu filho, um dos meus filhos, que eu lembro lá, a gente uma vez subindo numa rua assim, no carro, e ele falou assim, eu sinto no fundo do meu coração que um dia Cor e Bel vão me adotar. Sabe? A gente olhava assim. E eles eram das crianças que a gente tinha falado que não, né? A gente já tinha, porque a gente gostaria, a gente pensar, foram 2 anos da gente processando isso. Sabe? Porque é desafiador, é uma mudança muito grande. Quando vocês decidiram, assim, que você já tinha, né, esse desejo, né, que você tinha falado. Quando vocês decidiram,
Vocês contaram para as crianças ou, tipo, vocês primeiro começaram com os papéis e tudo? A gente começou com os papéis, porque a gente corria o risco de não dar certo, né? Então, imagina, né? A frustração que ia ser para eles que já desejavam isso, né? Eles desenhavam, mas, nossa, eles todos, os 4 irmãos e nós 2, e colocavam na minha geladeira, entendeu? Então, tinha essa coisa. Então, quando a gente decidiu, a gente foi bem, assim, cauteloso, porque a gente pensou, se infelizmente não dá certo, por algum motivo. Até porque a gente foi muito... Eu lembro quando a gente decidiu, foi esse dia que a gente saiu, a gente pegou todas as crianças do acolhimento, que foram tanto na casa das meninas quanto na casa dos meninos, e a gente levou eles para um parque aquático, né? Para um dia, era nas férias. Então, e foram os obreiros e tudo, e a gente tava lá, e eu via eles 4. E aí, eles 4 juntos. E aí, foi isso, já tinha... Porque já haviam aparecido pessoas que gostariam de adotar eles. Mas... Eram os 3 menores, ou a menina, ou isso. Nunca eram os 4. Entendeu? E aí, nessa fase, né, eles já tinham sido destituídos, porque ainda dentro desse processo, ainda também dentro desses 2 anos, eles não já chegaram aptos a ser adotados, né? Se houve todo o processo e tudo mais. E aí, quando eles se tornaram aptos, apareciam pessoas assim. E nessa época, tinha um casal que estava lá, que gostaria de adotar, mas não eram todos. Só os 3. Só eram os 3 menores. E aí foi quando a gente foi nesse parque e a gente ficou vendo os 4 juntos. E é muito poderoso. O que eu creio que eles são muito unidos, né? Sim. E tudo mais. Um cuida do outro, né? Muito lindo o carinho do meu filho mais velho com os menores. Sempre foi um cuidado, um carinho, né? Então, a gente via aquilo e vendo eles lá juntos naquele parque aquático, eu falava, isso não pode acontecer. Meu Deus do céu. Não tem como. Ainda mais que os 3 eram mais pequenininhos, né? Exato. Eu creio que separar ele do mais velho... Eu creio que ele tinha um lado como protetor das crianças, né? Com certeza. Então, tipo assim, eu sei que ele ficaria feliz pelas crianças, de saber que elas tinham uma casa, mas ao mesmo tempo ia ser algo muito dolorido para ele também. Eu imagino. Nossa, não... Eu não consigo nem imaginar. E as crianças também, porque... E assim, tem um filme muito legal sobre adoção, não sei se você já ouviu, aquele... Uma Família Instantânea. Eu já, né? Mas aí, quando eles estão lá fazendo essa dinâmica, alguma coisa assim, eles estão num grupo para adoção, e eles falam sobre a importância do vínculo dos irmãos, sobre a importância de manter os irmãos juntos, né? Porque muitas coisas na sua vida já foram quebradas, assim, cortadas, e aí é uma conexão que você ainda tem com quem você é, com a sua origem, sabe? Então, sim, é muito forte. E eu via isso neles. Aí eu lembro que foi o momento que a gente falou assim... E, tipo, eu tinha muito afeto pelas crianças, mas é aquela coisa onde a gente volta da pena e da misericórdia. Tipo, eu não quero que eles se separem e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso querer que as crianças cresçam no abrigo. Porque por mais que o nosso abrigo fosse maravilhoso, lugar de criança não é em abrigo, lugar de criança é em família, né? Todos nós devemos habitar em uma família. Imagine uma criança. Então, era egoísta da minha parte de eu pensar assim, eu não quero que eles vão porque eu amo eles, entendeu? Sabe? Então, assim, ou eu vou ser resposta e me colocar naquela brecha, né? E resolver aquele problema, ou... Porque eu ficava... Às vezes eu ficava pensando, Laine, quando apareceu, eu falava assim, meu Deus, como é que ela vai adotar meus filhos? Sentimento, mas eles não são, a não ser que eu adote, eles não são meus filhos. Mas eu tinha isso no meu coração, eu falei assim, eu não posso imaginar outra pessoa. Aí eu lembro que quando a gente chegou desse parque aquático, eu tava muito assim... E aí, a gente falou assim... E a gente já tinha várias vezes entrado no assunto, pensando, não. A gente é muito novo, a gente é isso, né, e tal. Você tava com 24, você falou? 24. 24, porque ser. esse mês, inclusive, dia 16 de maio, faz 4 anos que as crianças chegaram na nossa casa, né? Que a gente recebeu a guarda deles. Próxima semana. Então... Na época eu tinha 24. E aí, a gente era novo, a gente tava com 3 anos de casado, eu acredito. E na missão, né? E vivendo pela fé. E isso já é desafiador quando você é 1, isso é desafiador quando você é 2. Imagine quando, você do nada, vira 6. Né? Então, assim, foi uma coisa... E é uma decisão grande que, sim, óbvio, a gente precisava de tempo e de convicção. E eu lembro que nesse dia a gente sentou na cama e a gente falou assim, ok, vamos contar todos os riscos. Sabe? Vamos
pensar o que é que a gente tá abrindo mão, o que é que a gente tá... Ser realista, assim, por mais que... Ai, vamos pensar nas coisas egoístas mesmo, de tipo assim, o que... Porque... Até porque a gente falou assim, ó, vamos falar tudo isso agora, vamos contar todos os riscos, pra que quando não aconteça, quando a gente... a gente nem pensou nisso, entendeu? Que droga, né? Não. Até porque é uma coisa pra sempre. Sim. A partir do momento que a gente fazer essa decisão, a gente não deixa de ser pai. Ninguém deixa de ser pai. Independente do desafio que seu filho lhe dê, você nunca vai deixar de ser pai. Você vai ter que lutar, você vai ter que entregar, né, o seu amor incondicional. Então, a gente ia ter que tomar essa decisão. A gente sabia da importância disso. E eu lembro que a gente sentou e a gente começou a contar todos os riscos. Falar das coisas bobas. A gente, só nós dois, no fim de semana, a gente acorda meio-dia e come qualquer coisa que a gente achar por aí, né? A gente entra ali, entra aqui, tipo, vou na casa dos meus sogros e ali só é 2, vamos, tal. Mas a gente vai virar 6, né? E, tipo assim, agora eles são nossos filhos, então tudo que é meu é deles, tudo que eu tenho eles têm, e aí é isso. E aí a gente foi contando. Só que assim, tudo que a gente falava... Sempre... Não tinha aquele peso, assim. Não tinha, principalmente quando a gente pensava assim, agora vamos pensar no que vai ser de bom. Eles vão ter uma família. Eles não vão ser separados. Eles vão ter amor. Eles vão ter afeto. Porque a gente tinha convicção que recursos financeiros a gente não tinha. Mas a gente tinha o principal, que era a vontade de amar e educar e criar eles pra habitar em família e pra ser o melhor deles. Isso a gente tinha com muita convicção. Porque uma das coisas que nós dois sempre falamos era o quanto a gente foi amados, né? O quanto o meu esposo, quando ele decidiu trabalhar com crianças nessa situação, porque ele cresceu, mas ele precisou viver a escolha dele, né? Tipo assim, por mais que ele cresceu aquilo, diz, chamado não vem de berço. Com certeza. Chamado não vem de berço, não vem no sangue. Aquilo o Senhor nos dá. E quando ele teve, ele disse que foi um dos momentos que ele estava fazendo o ministério e tudo mais, mas quando ele começou a pensar sobre ele, assim, como ele foi amado, mesmo ele não sendo uma criança, assim, fácil, como ele que fala, né, ele podia até falar pra ele, ó, mas ele fala que ele não foi uma criança fácil, mas ele sempre foi muito amado, sempre foi muito amado, sempre teve pessoas ao redor dele que amou muito ele, e eu também, eu tive muito amor, muito afeto, e a gente sempre entendeu assim, cara, Deus não deu isso à toa pra gente, né, esse amor não foi derramado sobre a gente à toa, foi pra gente transbordar. Né? E a gente sempre amou crianças, a gente se dedicou em estudar, em aprender como lidar com o emocional, como lidar com os traumas, como lidar com isso. Então, assim, a gente sentia assim, eu sei que é loucura, mas lá no fundo Deus fala que a gente pode, né? Que é Ele que tá fazendo isso, sabe? Então, foi muito... E foi isso, assim, foi o que o Senhor derramou sobre a gente, mas aí a gente contou todos os riscos, e quando a gente pensava assim, cara, mas eles vão ser uma família, eles vão ter uma família, eles vão habitar em família. Pesava. Aí aquilo tornava todas as outras coisas muito pequenas, inútil, tipo assim, cara, não, isso é muito grande. Isso é muito grande, vamos. E aí uma das decisões que a gente tomou naquele dia foi assim... Porque a gente não perguntou a Deus, a gente deve adotar? Porque eu acredito que isso é um chamado, Laine. O Senhor deixou na Bíblia. Nosso chamado é cuidar dos órfãos e das viúvas, é o nosso ministério, né? Então a gente queria entender se era o tempo, se era a hora, se era aquilo mesmo, né? Por mais que o nosso coração dizia, a gente falou, vamos colocar diante de Deus, né? E vamos começar o processo. A gente falou, a gente decidiu, vamos começar o processo. Você coloca o pé e vamos Deus ver vai ele botando no chão. Exato. E uma das decisões que a gente tomou foi, não vamos arrombar nenhuma porta. A gente vai abrir, a gente vai bater na porta e o Senhor vai abrir. Que lindo. Isso foi uma decisão que a gente tomou. Então, vamos começar o processo. E teve vários desafios durante esse processo, onde a gente viu nitidamente o Senhor abrindo a porta. Entendeu? E o Senhor confirmando que era Ele. Entendeu? A gente, tipo assim, a gente não tava na fila da adoção. O nosso processo de adoção... Até a minha amiga advogada me explicou. É um processo de adoção direta. Onde a gente nunca entrou na fila de adoção, porque o processo correto é você entrar na fila de adoção, você se preparar. Só que a nossa adoção foi uma adoção direta, porque nós queríamos aquelas crianças. Entendeu? E por ser, não é algo fácil de se fazer quando você tá querendo aquele bebê. Porque é um bebê.
Mas quando a gente olha nas adoções, tipo assim, porque no nosso caso era uma adoção tardia e de grupo de irmãos, né? Então, eles já tinham todos passado dos 8 anos de idade e era um grupo de irmãos. Então, são crianças, Acaba são perfis sendo mais difícil. que normalmente ficam ali na fila há muito tempo, quando às vezes nem são adotados, né? Então, acabou de uma forma facilitando, né? Assim, tornando mais rápido. A questão de você estar na Jocum também, isso ajudava ou não? Não, ajudava o fato da gente ter relacionamento com eles. Ok. Né? Tipo assim, a gente já tinha um afeto, já tinha vínculo estabelecido. Sim. Tinha essa reciprocidade, tipo, das crianças queriam, desejavam ser adotadas por nós. Então, isso pesava também, né? Esse relacionamento que a gente tinha. Só que um dos pontos era a diferença de idade. Eu tinha... tanto eu e meu esposo, a gente não tinha uma diferença de idade suficiente pra adotar o meu filho mais velho. Uau. Entendeu? Então, isso a gente só viu... Qual que é a diferença de vocês? Nós temos 10 anos, 11 anos. Meu filho fez 18, eu faço 29. Uau. Eu e meu esposo faz 29. Né? Meu esposo tem 29, eu faço 29 no final do ano. E meu filho fez 18. Então, são só 10, 11 anos ali. Né? E eu acredito que são 14 anos. Eu acho que são 14 anos que você tem que ter. Ou é 13 ou é 14 anos. E a gente não tinha. Né? E a gente só viu isso quando a gente já tinha começado o processo. A gente só contou para as crianças, por isso que a gente teve essa responsabilidade, porque a gente só contou para eles quando nós recebemos a guarda deles. Então a gente só contou para eles no dia que eles iam se mudar para nossa casa, porque senão tinha toda essa coisa que a gente estava lidando, né? Então foi preciso ir na juíza, a juíza aprovar isso, né? A juíza ver que de fato a gente realmente queria e nós éramos o melhor para eles, né? Sim. Então, depois disso que foi aprovado. Mas aí teve essa coisa, que aí pra gente foi uma coisa assim. É uma situação, a gente vai bater na porta e o Senhor vai abrir e é uma prova de que ele tá no caminho, entendeu? E foi assim, a cada desafio. O Senhor foi abrindo todas as portas, sabe? Gente, vocês precisam entrar na página dela do Instagram. Sim. Tem muito vídeo legal lá. Eu fiz tipo a maratona, entendeu? Tem muito vídeo legal. O vídeo da adoção é lindo, não tem como não chorar. Que a gente conta pra eles, né? É muito bonito, gente. Vocês têm que entrar, a gente vai deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Sim. É uma história digna de ser contada, vale a pena você gastar ali um tempinho. Você fica vendo aí tanta coisa de gente que não edifica nada na nossa vida. Gasta um tempinho e vê os vídeos dessa menina que vocês vão morrer de rir, porque eles são muito engraçados. Eles são muito especiais, eles são um sucesso. O pai e a mãe, você olha assim, você fala, quem é o pai, quem é a mãe aqui? Porque eles se misturam com as crianças de uma forma assim. Não, e meu marido... É muito linda a conexão. Tipo, eu fico olhando os vídeos, eu até comentei com meu esposo, eu falo, é muito engraçado os vídeos deles. A conexão, assim, não tem nem como falar que não nasceu dali, daquele lugar, desde pequeno, porque se parecem muito. As atitudes, o jeito de brincar, e eu me divirto bastante vendo os vídeos dela. Tem gente que fala que, tipo assim, se eu não falasse, não saberiam. Não, tem seguidores, porque não é um assunto, tipo assim, a adoção, quando eu decidi vir para as redes sociais e abordar uma das decisões que meu marido... Porque tem gente que cria conteúdo sobre adoção, né? Mas uma das coisas que eu e meu marido, a gente decidiu, falou assim, eu não quero tá falando. Eu quero mostrar. Entendeu? Eu quero mostrar que a gente é uma família. Porque são muitos tabus que existem sobre a adoção disso, assim. Então eu falei, eu quero que as pessoas entrem nas minhas redes sociais e elas vejam uma família. Não vejam uma família da adoção. Porque a gente não uma família de adoção. Sim, é algo precioso que a gente carregou. Sim. Porque é como a minha família foi gerada. Mas nós somos uma família. Entendeu? Nós não somos a família. Então, tipo assim, eu não quero me conectar. Não quero ser essa a mensagem. Eu quero porque eu quero que as pessoas falem assim, cara, então é possível mesmo. Tá vendo? Porque as pessoas só pensam a conexão de vocês. É muito legal, muito legal. Tem um vídeo seu que eu chorei. Achei tão lindo. Que é um que você fala que houve algum erro ali quando o seu menino mais velho chegou e trocaram a data de aniversário dele ou esqueceram. Sim. Conta um pouquinho lá desse post. Eu achei tão lindo. Eu chorei assistindo. Falei, sim. Que foi assim, quando eles tinham uma... Acho que quando colocaram os papéis, alguma coisa assim, no acolhimento, colocaram a data do aniversário dele errada. Tipo assim, 2 dias depois. Né? E aí chegou no dia do aniversário dele e aí a gente tava e foi assim, Deus, porque
eu não tava trabalhando nessa época. E como a gente já estava no processo de adoção, a gente tinha se mudado da casa. Porque quando a gente decidiu adotar as crianças, a gente precisou sair da casa de acolhimento. A gente foi pra cima. E aí eu tava olhando os papéis, eu tava com as certidões de nascimento deles e tudo mais, no dia do aniversário dele. E aí eu olhei, e aí era aquele dia. E eu falei, o aniversário dele é hoje. Não é daqui a 2 dias. E ele sabia, sim. Mas só que como o obreiro, tipo assim, tu é a obreira, tu é a pessoa responsável pela casa, tava falando, não, teu aniversário é daqui a 2 dias, teu aniversário é daqui a 2 dias, ele tava, poxa, mas ele achava que era hoje, então ele tava meio assim. Eu falei, amor, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente já tava no processo, a gente já tava tudo, né, eles não sabiam, mas a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente pegou ele e levou ele pra pizzaria. Aí ele tava assim, encabulado, tava chateado, porque tinham me esquecido, ou tinham errado, e a gente falou assim, que eu prometi, assim, isso nunca mais vai acontecer. Não se preocupa. Nunca mais vão esquecer seu aniversário. Nunca mais essa data vai passar em branco e tudo mais. Então, tanto que pra gente foi muito precioso. A partir dali, todo o aniversário das crianças, pra mim, é muito importante, sabe? E do meu filho. O vídeo foi, né? Eu fiz isso. E aí, passou um ano depois e era festa de aniversário, né? Na época, era 14 anos. A gente comemorou na pizzaria ali, a gente. E aí, os 15 anos dele, a gente fez uma festa, né? E eu boto no vídeo. E acredita que ele foi o meu primeiro vídeo que viralizou? Sério? Acho que aquele vídeo deve ter uns 10 milhões de visualização no TikTok. Uau. E aí, tipo, eu postei o vídeo e saí, deixei assim o celular de lado e saí, né? E quando eu voltei, já tinha muita gente sendo impactada e emocionada e tudo mais. Mas eu falei, é muito uau, lindo, gente. Eu tô falando que eu massa. maratonei naqueles vídeos. Eu vi os vídeos da Havaiana. Da Havaianas. Aí foi depois daquele vídeo. Não, é sempre. Eu digo assim, eu falo que as crianças, eles carregam algo muito especial. Sim. Sabe? Eles carregam todos os lugares que eles passam, eles impactam de alguma forma, as pessoas se conectam com eles de alguma forma. E isso acontece também nas redes sociais. Muito alegre. Eles são, e eles amam. Eu fico feliz porque eles gostam, né? E eu acho também que é isso que conecta as pessoas, conecta o meu público a gente. É que, gente, tudo que eu posto ali é verdade, sabe? Eu nunca vou chegar pra ele e falar assim, ó, finge isso aí, sorri isso aí. Não. É tudo espontâneo, é o jeito deles. E eles amam. Às vezes eu não quero filmar, eles ficam assim, mãe, filma isso aí. Posta, eu vou fazer agora pra senhora postar. Então, graças a Deus, eles gostam, sabe? Mas é. É natural de vocês. Eles são muito simpáticos, seus meninos, são lindos. Outro vídeo que eu achei muito lindo também foi que você fez a surpresa dos seus pais. Chegando e dá pra ver a alegria deles. Como que foi essa recepção com a sua família? Com a família do seu esposo, quando vocês trouxeram essa notícia? 2 recém-casados, jovens, ali com 4 crianças ali. Como que eles receberam tudo isso? Tipo? Assim, eles receberam as crianças com muito afeto, sempre. Mas assim, quando a gente falou sobre adotar... Era loucura, né? Assim, eu compreendo. Assim, tem certeza, né? Tipo assim, vocês podem continuar amando, cuidando das crianças. Não precisa tomar essa decisão, né? Mas assim, a gente tinha muita certeza. Mas eu vi, assim, eles estavam... Aquilo que eu falei, a gente sempre foi muito amado. A gente sempre teve muito amor e o apoio da nossa família. Tanto a família do meu marido sabia isso, né? Eles estavam ali a vida toda trabalhando com crianças e, sabe? Então, eu via a felicidade, mas quando eu olhava lá no fundo dos olhos dele, eu via assim, que loucura. Tem certo, um medo. O que foi que eu plantei no coração desse menino? Exato. Eu lembro, assim, do olhar da minha sogra e do meu sogro. E, tipo assim, tudo que eles falavam era encorajamento, né? Mas lá no fundo eu vi assim. Mas uma das coisas que meu marido também sempre falou isso precisa ser uma convicção nossa. Com certeza. Né? Isso precisa ser uma convicção, tipo assim. E a gente precisa entender. Tanto que a gente sempre respeitou. É difícil pra todo mundo. Tipo assim, pode ser difícil para as pessoas aceitarem. Pode ser difícil pra nossa família. Mesmo que fosse difícil pra nossa família aceitar, é uma decisão nossa. Entendeu? E a gente precisa respeitar, que é um processo pros outros. E, tipo, uma das coisas que eu também nunca... Eu sou assim, eu acredito muito no que eu acredito e nas coisas que eu vivo e, tipo assim, nas certezas que eu tenho. E por mais que eu divida isso com você, eu não me sinto cobrada de te convencer. Então, eu nunca senti cobrada de provar pra minha família que, tipo, eu estou fazendo a coisa certa. Eu tinha a convicção que eu estava fazendo a coisa certa, né? A gente conhece uma árvore pelos frutos e eles vão ver frutificar a minha família.
Então, a gente tinha a convicção do Senhor que a gente estava tomando a decisão certa, né? Mesmo com, assim, pensando como vai ser, mas a gente sabia. E foi muito massa com os meus pais, assim, porque, assim, eu acho que para os meus pais também tinha a questão de eles enviaram uma filha com 17 anos pra missão, que nunca voltou pra casa, entendeu? E eles viam todos os desafios que eram de viver pela fé desde quando eu tinha 17 anos, né? Depois, quando a gente casou. Então, nem era só será que eles vão educar? Porque eles sabiam que a gente amava crianças, que a gente tinha muito afeto e tal, mas financeiramente, como vai ser isso na vida dessas meninas? Tá entendendo? Dessa família, né? E aí é tão louco que no dia... Deus fez muito tanto especial. No dia que a gente recebeu a guarda das crianças, os meus pais estavam visitando a gente. Oh. Entende? Então, eles estavam lá. Participaram, né? E aí, eles viram a gente... Tanto que a gente contou pras crianças. E aí, a gente foi pra casa do meu sogro e fez uma noite de hambúrguer pra toda a família. Toda a família do meu marido, os pais do meu marido, os irmãos e a minha família lá. Entendeu? Então, assim, a gente contou pras crianças só a gente falou, a gente quer contar só a gente, que é o vídeo que tem lá no meu perfil, a gente contou. E depois a gente foi lá pras crianças, toda a nossa família tava lá pra recebendo eles. Então, assim, desde sempre a nossa família amou, assim, demais. O meu irmão... E as crianças também se conectaram demais. Tipo, o meu irmão se conectou muito com o meu filho mais velho. Foi uma coisa, assim, linda. Nossa, eu amo. Tanto que tem outro vídeo, não sei se você viu esse. Qual? Mas que eu perguntei às crianças o que era adoção pra eles. E eles vão respondendo. E aí um dos meus filhos fala, eu tenho o meu avô, eu tenho o meu tio. Que eu fiquei revendo esse vídeo esses dias. E eu fiquei, ai meu Deus, é muito fofo. Mas assim, eu vi ali como... Não foi só... Eles não só tinham pai e mãe, eles desde sempre viram que eles tinham uma família. Sabe, a minha família foi muito assim de... abraçar, ok, é isso que eles decidiram, então eles são meus, e assim... E eles se sentem muito amados. Uma vez a gente precisou viajar e eu deixei eles um mês com a minha mãe em Fortaleza. E, meu Deus, foi assim, aquela coisa de vó, sabe? Que até hoje eles falam disso. E eles, saudade da vovó Rocilene. Eu vi um que você fala sobre... eu achei muito interessante. Que você gostava de ir pra casa da sua tia. De ficar na porta da casa da sua tia. E os seus filhos tiveram nesse lugar. Eu até me emociono, porque antes da gente, quando a gente foi embora daqui, né? Quando a gente foi embora do Brasil, a gente passou um tempo lá na casa da minha tia, dos meus pais. E a gente ia toda... Eu cresci brincando na calçada da minha tia. E a calçada da minha tia era o melhor lugar do mundo pra mim, né? Eu amava, assim, eu brincava lá, nunca queria ir embora. Eu sei, até que o Luciano Huck fazia aquele negócio do lado oscilar, eu ficava assim, será que eu ia escrever uma carta pro Luciano Huck pra reformar a casa da minha tia, construir um quarto pra mim, meu pai morar lá, sabe? Eu amava muito, era o melhor lugar. Então, depois que eu adotei as crianças, o que eu queria que eles fossem pro Brasil e meu sonho, ou pra Fortaleza, e eu queria ver eles brincando na calçada. E foi isso, Laine. Aí teve, na vez a gente ia embora, minha filha, aos prantos, falando, eu não quero ir embora, eu não quero... E eu me vi, então, tipo assim, era triste ela estar chorando, mas eu falei assim, ok, meus filhos viveram o que eu vivi. Missão cumprida. Missão cumprida, sabe? Tipo assim, eles têm o amor pelaquela calçada que eu tenho. Então, assim, é muito especial ver meus filhos vivendo, que a gente quer isso, né, pros nossos filhos, e pra mim foi muito importante mesmo quando a gente veio embora do Brasil, mas sentir que meus filhos tiveram essa experiência com a minha família, tiveram essa conexão, sabe, porque os meus sogros vêm muito aqui, estão sempre com a gente, a família do meu marido, né, mas a minha família ficou lá, a gente ainda não teve, então eles têm esse amor, sabe, então que foi muito importante. Que lindo. Gente, é linda a sua história, Isabel. Muito obrigada. Linda. Que você possa alcançar assim, muitas outras pessoas e contagiar com esse amor, com essa alegria que vocês têm. Se tem uma palavra que define vocês, pra mim, que conheci tem pouquíssimo tempo, é alegria. Bom. Os vídeos seus, assim, são lindos, são muito alegres, vocês transmitem muita alegria, muita paz. Parece que tudo é muito fácil de fazer. É muito lindo, assim. Gente, vão lá, entendeu? Siga a dica. Muito lindo, vocês vão ser edificados lá assistindo os vídeos deles. É muito lindo, muito fofo mesmo. Muito obrigada. Hoje você ainda tem vontade de ter mais filhos ou não? Você Tenho. Tá bem? Tenho. Eu tenho vontade, e é mais pelas crianças. Eles querem muito ter irmãos. Eles sempre falam. São poucos eles, né? Tipo, estão precisando de mais. Eles acham que...
No começo eu não tinha. Assim, uma das coisas que eu tenho convicção é que eu sou muito satisfeita com eles. E isso eu falo pra eles. Quando eles me pedem, eu falo assim: olha, eu sinceramente sou muito satisfeita como mãe. Realizada. Eu sou muito realizada como mãe. Eu não sinto que eu tenho que ter essa. Sabe? Porque é isso. Eu tenho uma filha. Experiência. Eu tenho uma filha. A minha filha sou eu por um pincel, que às vezes eu fico assim. Como é possível a menina parecer tanto comigo, sabe? No meu jeito. Eles observam, né? Tipo assim, os meus filhos com o meu marido também. Porque às vezes a gente fala assim, ah, é porque eu quero ter alguém parecido comigo. Não, eu sinto que eles... Até porque eu acredito que é a convivência que torna, né, as pessoas, assim, parecidas e tudo mais. Então, eu assim... Eu sempre falo pra eles, quando eles me pedem, eu falo assim, eu sou muito satisfeita. Mas se o Senhor me der, eu vou ser muito feliz, sabe? Então, assim, eu tenho vontade, né? Muitas pessoas me perguntam, ah, tu não pode... Tu adotou porque, na época, né? Tu não pode ter filhos, tu não pode ter... É normal as pessoas acharem. acharem isso, né? Ah, eles adotaram porque... E não foi. A gente não adotou porque Acho a gente que a não poderia. adoção é simplesmente uma segunda opção. Exato. Não né? vem a adoção como E uma é sempre primeira isso que eu opção. respondo. Não foi por causa disso. Eu adotei porque eles precisavam de uma família. Não era eu que precisava de filhos. Agora, pra gente encerrar, conta pra gente, assim, como que foi a primeira vez que eles te chamaram de mãe? Como que foi essa sensação pra você? Como que você recebeu esse chamado, assim? Assim, foi muito especial. As crianças, assim, eles eram crianças que eles desejavam muito. Tanto que naquele vídeo que eu conto pra eles, né? Aquele foi o dia que a gente contou pra eles, né? E tem um trechinho do vídeo que a minha filha fala assim, eu sempre quis ter uma mãe e um pai. Lindo. E agora eu tenho uma mãe e o meu pai. E eles falam, meu pai, minha mãe, né? Então, assim, os pequenininhos, foi muito rápido. Né? Tipo assim, foi muito rápido. Foi lindo, era lindo, era fofo. Mas aí eles mudavam entre o tia e o mãe. Mas como eles queriam muito ter uma mãe, foi easy pra eles ficarem nos chamando de mãe, de pai, né? E tudo mais. Agora, o meu filho mais velho, pra mim, ele foi muito especial. Porque ele já tinha 14 anos quando a gente adotou ele, né? Ele já tinha 14 anos de vida. Ele já teve um relacionamento com a mãe biológica dele e tudo mais. Então, eu vi que esse adotar de volta, né, levou mais tempo, né? E aí, isso acontece. E a gente nunca pressionou. Eu nunca pressionei eles. Porque é aquilo. Eu tenho muita convicção de que eu sou a mãe deles, né? Eu tenho muita convicção do meu lugar, do meu espaço. E aquilo é uma palavra importante? É uma palavra. Mas dentro da realidade que a gente vive ali, né? Eu não podia, minha filha, hoje eles me chamaram de tia. Ou ele ainda não me chama de mãe, ele me chama de Bel e tudo mais. Mas eu tinha convicção de quem eu era. Mas aí alguns anos atrás, foi no Dia da Mulher. A gente tava lá e a gente tava na mesa conversando. Eles me perguntaram, a gente conversa muito. Eles estavam me perguntando o que era o Dia da Mulher, por que se existia o Dia da Mulher, e a gente tava lá compartilhando com eles e falou assim, o que a gente faz nesse dia? Eles perguntaram, falou assim, é um dia onde você pode honrar as mulheres, falar coisa especial pra ela, dar presente. Aí o meu filho mais velho falou assim, então eu posso falar uma coisa pra senhora agora? Eu falei, pode me falar. Aí ele falou assim, olha, eu sei que eu demorei os meninos já chamam a senhora de mãe e que eu não chamo porque eu tenho vergonha. Meu Deus. É porque a senhora sabe que eu sou mais velha e tudo mais, eu tinha vergonha. Ele falou assim, mas eu quero quebrar. Ele usou essa palavra, eu quero quebrar isso agora, porque a senhora é minha mãe. E eu sei que quando a senhora briga comigo, coisa assim, é porque a senhora me ama e a senhora cuida de mim. E eu quero chamar a senhora de minha mãe, porque é isso que a senhora é pra mim. E eu assim, E desde aquele dia ele me chamou de... E ele não me chama de mãe, ele me chama de minha mãe. Minha mãe. Ele me chama de minha mãe. Então, assim, isso pra mim foi muito marcante, porque foi essa construção. Entendeu? Porque, assim, é lindo, mas tipo assim, as crianças é especial, óbvio, quando eles me chamavam de mãe e tal, mas ver essa construção no nosso relacionamento, ver eu me tornando a mãe dele e ele me enxergando. Então, naquele dia, ele me colocou nesse lugar de mãe. O que é mais especial do que só te chamar. Mas ele reconheceu o meu lugar, que eu já sabia que eu tinha. Eu já sabia que eu era a mãe dele, que ninguém tomava isso de mim. Entendeu? Eu sempre repito pra eles, a mãe biológica de vocês gerou vocês no ventre e eu gerei vocês no meu coração. E isso não muda. Uma coisa não tira o valor da outra, uma coisa não é mais importante do que a outra. Né? E eu tenho convicção do meu lugar, mas naquele dia foi um dia que eu vi ele reconhecendo e me colocando no lugar que eu já tinha. Sabe? Então foi muito especial, né? Foi muito especial. E assim, é um aprendizado a maternidade, você sabe?
A maternidade é doida. É uma escola, né, pra gente. Mas a gente vive, assim, esse amor lindo e incondicional. E eu falo pros meus filhos, assim, que eles são muito especiais e que eu não tive eles, eu escolhi eles. Ah, com certeza. Né? Eles foram escolhidos, né? A gente adotou eles porque nós queríamos ser os pais deles. E você pode ter certeza, porque eu falo do outro ponto de vista, como filha, né? Como filha. Que veio desse lado da adoção. E se tem uma palavra que se eu pudesse definir os meus pais, é gratidão. Uhum. É o maior presente que eles me deram, foram ter me escolhido. Né, ter me dado esse lugar de filha, porque é um presente, eu falo, gente, é um presente poder ser filha deles. E eu estava até comentando com você, meu pai faleceu recentemente, há 2 anos atrás, e eu participei de todo o velório dele online, minhas primas ali, filmando o tempo todo, e eu lembro claramente, eu tenho um vídeo gravado aqui em casa, que o Job filmava. Eu queria participar, eu queria, né, ter vivido esse momento, ele estava longe. E ali nos últimos adeus, ali antes de fechar o caixão, tem uma imagem lá e eu escuto a minha voz falando assim, obrigada por ter me escolhido. Porque você não precisava me amar. O Senhor escolheu me amar. Então, é um sentimento de gratidão, assim, é muito lindo, é um amor, assim, muito puro, é lindo, assim, você vai ser uma mulher muito amada. Amém. Tenha certeza que você vai ser uma mulher muito amada, muito honrada pelos seus filhos. Amém. Porque tem coisa que dinheiro não paga. Coisa que dinheiro não paga. E é uma gratidão, assim, imensurável que a gente tem e não tem palavras realmente para explicar. Meus pais são um presente de Deus, da mesma forma que eu creio que você foi um presente de Deus para os seus filhos. Sim. Chegou na hora exata que precisava chegar. E vocês se completam, vocês são lindos, lindos, lindos. Eu vou colocar o seu Instagram aqui para as pessoas poderem ver os seus vídeos, assistir o vídeo da adoção, que é muito lindo, né? Que outras pessoas possam ser inspiradas por vocês. Amém. E, né, eu sei que existe várias histórias de adoções, existe várias histórias tristes. Eu conheço várias histórias tristes que a pessoa fala, melhor não ter me pegado. E eu olho assim, eu falo, gente, eu agradeço o Senhor pela minha experiência, que foi maravilhosa. E eu tenho certeza que a dos seus meninos não vai ser menos do que a minha. Com certeza. Né? Eu creio. Então, para nós finalizar, né, que já estamos no tempo aqui. Sim, o tempo passa rápido, né? Sim, deixa uma mensagem para as mamães, aquelas que querem, que sonham com a adoção, ou às vezes não, né, sonham com a maternidade, talvez estão passando pela infertilidade. Deixa uma mensagem para os nossos seguidores, né, que elas possam se inspirar em você, nessa alegria de vocês, nessa coragem que vocês tiveram. Muito lindo. Eu acredito que ser mãe é a gente ser uma expressão do coração de Deus. Eu estava até lendo que a maternidade, a mãe, ela é como um sussurro do cuidado de Deus falando todos os dias. Todos os dias falando sobre ele, sussurrando ali o cuidado, o amor dele. E eu tenho convicção que se o Senhor... Porque às vezes a gente tem um coração de mãe quando a gente ainda não tem filhos, né? Mas eu creio que o Senhor vai te mostrar os teus filhos. Ou eles vão chegar na sua barriga, mas se eles precisarem serem gerados no seu coração, o Senhor vai te mostrar. Não precisa ter ansiedade de, não, você precisa ter a disposição. Tenha a disposição no coração de ser uma mãe, que o Senhor vai te entregar os teus filhos. E ame eles com todo o seu coração, rendendo eles diante do Senhor. Sabendo que os nossos filhos, eles são nossos, mas eles são do Senhor. Sim. Antes disso, como nós, e a adoção é muito o que o Senhor fez por nós, porque o Senhor nos fez e Ele nos comprou, né? Então, a gente vive uma adoção de Cristo. Então, assim, eu encorajo você, mulher, mãe, ou que você é mãe, ou que você ainda não é mãe, mas já tem esse coração de mãe, que o Senhor te guie, que o Senhor te direcione, que o Senhor te apresente os seus filhos, que só tenha um coração rendido e entregue a Ele, que você vai viver o melhor dele para sua vida. Isabel, aqui é uma lembrancinha para você. Muito obrigada. Tá? Gente, essa semana é Semana das Mães, né? O episódio não vai sair na Semana das Mães, mas vai sair bem próximo aí, pro próximo final de semana.
Mas tá aqui um presentinho simbólico aí a todas as mamães. Pode, fica à vontade. Depois você lê a caixinha, eu tava ali, eu amo esses anjinhos que vende ali na lojinha cristã. E cada um tem um significado. E esse aí, ele diz que é o anjo da cura. E eu acho que é o que você representa. Eu vi vários sobre mãe, eu falei, cara, mas é esse aqui. Eu acho que é o que representa melhor você e seu esposo, né? Que Porque vocês... o maior instrumento de cura é o amor, Sim. né? Aham. É o maior instrumento de cura. Inclusive, eu tenho uma tatuagem falando, só o amor pode curar. Ai, que Cada bonequinho deles, cada anjinho deles tem uma mensagem. E esse fala sobre a cura. Muito obrigada. E eu creio que você foi a cura para essas crianças. E eles para vocês também, eu creio. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, muito Tá, obrigada, né, pela Muito participação obrigada. aqui mais uma vez. Obrigada, Isabel, por ter vindo, por compartilhar o coração. Gente, eu sempre sonhei no podcast, viu? A Laine realizou meu sonho quando ela me convidou. A gente teve um breve episódio semana passada, a gente chorou bastante ali, escutando a história dela, foi muito lindo. Deus abençoe sua você. História também, que é linda. Sim. Deus abençoe você e seu esposo. Muito obrigada. E muito obrigada por ter compartilhado aqui com a gente. Eu que Amém? agradeço. Até a próxima. Até a próxima.